O Jogo Aberto recebe o diretor e roteirista Marçal Viana, vencedor de grandes festivais de cinema nacional por produções como Neguinho e O Último Cinema de Rua, histórias que abordam problemas estruturais da sociedade e o audiovisual na pandemia. Então, Marçal, o seu curta Neguinho ganhou diversos prêmios nacionais e internacionais em várias categorias. E ele tem uma temática muito forte e necessária, que é um dilema de um aluno negro, bolsista, em uma escola particular onde só tem brancos. Em determinado momento, ele é obrigado a cortar o cabelo por conta de um surto de piolho na escola. E eu queria saber como foi a escolha desse roteiro. Oi, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Criar o Neguinho foi... Eu estava com um exercício, eu faço pós-graduação na UVA, e a gente tinha um exercício de criar uma história dentro, que desse para ser gravada dentro da própria faculdade. Então, a primeira versão do roteiro era simplesmente a conversa que tem entre a mãe e a professora do filme, que é uma cena de 10 minutos. Então, eu tinha esse exercício. A minha turma era uma turma que tinha muito uma discussão racial ali dentro. A gente debatia muito sobre esse tema às vezes, debates bem calorosos. E na semana que eu tinha esse exercício, eu li uma notícia no jornal de um caso semelhante ao do filme que aconteceu em São João de Meriti, que a diretora da escola pediu para que um dos meninos da escola cortasse o cabelo para que ele ficasse mais bonito. E aí a mãe fez um texto na internet, viralizou, virou notícia de jornal. Quando eu voltei, eu falei, e foi naquele momento, quando eu li aquela matéria, que eu falei assim, não, isso pode ser uma história, né? Isso é uma história forte, tem como a gente dramatizar isso e tornar num filme. E quando eu voltei para fazer a pesquisa, né, para ler de novo a matéria, eu achei outros assuntos similares, assim, e acontecia em vários lugares do país, e não mudava, só mudava a classe social, mudava a situação, só não mudava a cor da pele das pessoas que estavam envolvidas naquela história. Então, foi a partir daí que nasceu essa ideia de criar o Neguinho. A Jéssica, que é a protagonista, ela é baseada numa amiga minha de escola não, da faculdade. Ela foi mãe solo também durante a faculdade, e ela chama o filho dela de chefinho. Ela tem um apelido amoroso para falar com o filho dela, e ela foi uma inspiração. Ela, inclusive, se chama Jéssica, que é o nome da personagem principal. E foi aí, eu tirei algumas referências da minha própria vida também, dessa coisa que eu sou de Nova Iguaçu, e eu me deslocava durante toda a faculdade para estudar na Gávea, e são 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Às vezes você fica mais no transporte do que na sala de aula. E a Gávea é um bairro que não tem nem metrô, né? Então, porque os moradores lá não querem que tenha. E então foi assim, foi uma mescla de referências que foi o início do roteiro do Neguinho. E dentre os muitos prêmios que você ganhou com o Neguinho, tem o Rota, né, que é um dos maiores eventos de roteiro do Brasil e o mais importante do Rio. E nele você foi vencedor por 2 vezes. Você imaginava tanto sucesso assim com a história do Neguinho? Eu lembro nitidamente, eu estava assim no Instagram vendo, olha, saiu o resultado. Aí eu fui rolando assim o nome das pessoas que foram aprovadas, e o meu nome foi o último. Eram 12 projetos, Nossa. o meu foi o 12º. Aí eu falei, nossa, agora eu vou ter que fazer um filme. Eu passei, vou ter que fazer um filme. E assim que começou a jornada do Neguinho. E sobre o Rota, assim, porque eu acho que eu faço essa pós-graduação de roteiro, né? Então, assim, se a gente está estudando roteiro, a gente quer um dia, né, ser roteirista. Então, foi um prazer imenso, assim. Eu fiquei meio incrédulo, assim, na verdade. Todos os prêmios que a gente ganhou do Neguinho, eu acho que o Rota foi muito especial, porque ele é de roteiristas. E eu sempre achei, assim, que dentro do universo cinematográfico, eu acho que a parte que mais me apetece, digamos assim, a parte que eu mais gosto é de escrever. Então, quando você é aceito, né, quando um trabalho seu é bem visto, né, pela classe, assim, pelos roteiristas e tal, não tinha como não ficar feliz. Claro. E ele conta com vários profissionais, assim, né? Tem uma mega produção, tem atores, tem direção de fotografia, produtores. Normalmente você tem uma equipe fixa? Como funciona, assim, a produção do curso? Não, o que aconteceu foi o seguinte, quando o Neguinho foi o meu primeiro filme, né? Foi o meu filme de estreia como diretor.
Eu estava afastado, assim, Eu estudei cinema, só que eu fiquei afastado por um tempo porque eu arranjei um trabalho na televisão, enfim. E eu fiquei um tempo afastado, assim, do mundo cinematográfico. Então, quando eu voltei, né, quando eu passei nesse edital, eu tive que recorrer a contatos antigos. E a UVA me ajudou muito, porque na UVA eu conheci outras pessoas, por exemplo, a Érica de Freitas, que é a minha produtora, era aluna dessa pós-graduação também. O Tibério Azul, que fez a trilha sonora, aluno da UVA, da minha mesma turma. E aí os contatos foram se desenrolando. Hoje eu posso dizer que eu tenho assim, opções, que eu tenho pessoas que sempre trabalham comigo nesses outros cursos que eu fiz. Mas na época do Neguinho foi uma formação ali, sabe? Não tinha, assim, pessoas que eu sempre trabalho da minha equipe. Eu estava retomando contato com pessoas. E uma outra produção sua também que está fazendo muito sucesso é o Último Cinema de Rua, que recentemente venceu o Levante, que é o Festival de Curtas de Pelotas, e ele já foi passado em todas as regiões do Brasil, né? E começou a ser feito no início da pandemia. Então, como foi a trajetória de produção diante de um cenário tão complicado? Foi caótico. Foi bem caótico, porque eu não tinha... Então, esse filme, O Último Cinema de Rua, a gente fez com o edital Cultura Presente, que foi um edital emergencial. Foi um auxílio emergencial para os artistas que estavam parados durante a pandemia, porque não tinham como trabalhar. Então, o governo deu um dinheiro muito pequeno mesmo, para que você pudesse seguir sua vida, sabe? Ou que você não morresse de fome ou algo do tipo, porque era um dinheiro muito pequeno mesmo. Então, né, o projeto que eu vendi, eles só perguntavam assim, o que você quer falar nesse projeto? Aí eu lembro que eu tinha muita vontade de vencer, eu estava precisando vencer. Aí eu cheguei e falei assim, durante a faculdade eu fiz uma pós-graduação, eu fiz um TCC que era sobre o tema mercado cinematográfico, Nova Iguaçu e a ascensão da classe C, que eu falava muito sobre o surgimento dos cinemas aqui em Nova Iguaçu, que eu tentava desvendar o porquê que os cinemas daqui passavam sempre um certo tipo de filme. Então eu pensei assim, nossa, eu fiz uma pesquisa muito extensa sobre isso, eu falei com pessoas sobre isso, então por que não transformar isso num filme? Só que ao mesmo tempo eu não queria fazer um documentário, sabe, uma coisa muito expositiva, do tipo, em 1920 surgiu o primeiro cinema, eu quis botar uma certa ficção ali, até para ser mais assim, não sei, assim, para talvez que as pessoas pudessem assistir, porque nós brasileiros somos muito apaixonados por ficção, né? Uma coisa bem das novelas. Então eu achei que seria mais interessante se colocasse uma certa ficção ali. Aí a gente conseguiu esse edital, a gente venceu o edital e eu chamei amigos meus próximos que eu tinha vontade de trabalhar, que eu nunca tinha trabalhado antes, eu nunca tinha trabalhado com Louro Mota, por exemplo, e chamei eles para o curta. A gente não tinha recurso nenhum, porque no Neguinho eu tinha um certo recurso, né? Eu tive uma produtora, eu tive fotógrafo, eu tive equipe, então não era um trabalho totalmente solitário. Não que o Último Cinema tenha sido solitário, mas era um trabalho muito mais solitário, porque a gente teve que se virar em todas as funções. Eu, o Vitor, a gente se virava em câmera, a gente se virava em som, a gente se virou em tudo, assim, em montagem. Então, foi um trabalho muito árduo, porque assim, foi prazeroso, porque a gente ficou 4 dias na casa da minha avó, isolados na casa da minha avó, gravando o filme. Aí, quando a gente fez externa, a gente não tinha como fugir dessa narrativa do Covid, porque as pessoas já estavam na rua com máscara, as coisas já estavam voltando ao normal, né? Já estava tudo aberto e tal, mas as pessoas ainda estavam nesse cenário, ainda estamos nesse cenário de usar máscaras para sair, então não tinha muito como fugir disso. Eu achei que a própria Covid, a narrativa da Covid dentro do filme, de certa maneira, funcionou. Então, foi assim, foi bem caótico. A gente filmou isso em agosto, julho de 2020, uma época que a gente não tinha tantas notícias ainda, né, tipo, sobre o vírus e tal, não tinha tanta informação. E foi tudo muito assim, foi a primeira vez que a gente trabalhou depois de alguns meses, né, parados dentro de casa. E outro projeto também muito interessante que você fez com uma temática também super necessária, delicada, foi o curso de 1 minuto, né, chamado Quando Meus Olhos Morressem. E
você fez só por causa da Veiga, né? Porque eles estavam pedindo que fosse um estudante e tudo mais. E como foi abordar um assunto assim tão intenso em apenas 1 minuto? Como foi essa produção? Todos os filmes que eu fiz têm um pé da Veiga, né? O Neguinho, o roteiro veio da Veiga e me deram suporte para gravar lá dentro, as pessoas que eu conheci lá que trabalharam comigo também. E esse especial foi exatamente por causa da Veiga, porque eu precisava, porque a inscrição só aceitava pessoas que eram estudantes, né? Então eu fui, botei minha matrícula lá da Veiga. Era um projeto chamado 70 Olhares sobre os Direitos Humanos, que é um projeto em homenagem aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a gente tinha que criar uma história que falasse sobre direitos humanos. E eu peguei... A criação desse roteiro foi assim, foi desafiador, porque eu nunca havia escrito nada assim em 1 minuto. Em 1 minuto, assim, você contar uma história em 1 minuto é um desafio. Isso. Então, foi algo bem difícil, mas eu lembro nitidamente que eu queria muito passar, eu queria muito conseguir esse edital. E eu não tinha uma história, eu não tinha uma história. Eu lembro que eu arrumei toda a parte burocrática do edital e eu falei assim, não, hoje eu vou sentar aqui, acho que era o último dia para fechar a inscrição. Eu falei assim, hoje eu vou tirar o dia, eu vou ficar aqui em frente ao computador e essa história vai surgir. E foi assim que aconteceu. Eu lembrei de uma época que, quando eu trabalhei na TV Escola, a gente fazia recursos de acessibilidade. Então, eu tive aula para fazer audiodescrição, roteiro de audiodescrição no Instituto Benjamin Constant, que é aqui no Rio, né? E nessa época eu conheci, assim, não conheci, convivi com uma menina que ela sabia que ela ia ficar cega, ela já tinha esse diagnóstico que ela estava perdendo a visão e que ela ia ficar cega a qualquer momento. Aí eu pensei, relembrei essa história e falei assim, nossa, isso é uma história de direitos humanos, né? Vamos botar isso nesse projeto, é uma história forte. Então, adaptei a história, né? Botei ela dentro de um ônibus e tal, botei em Nova Iguaçu, que também é uma coisa que eu sempre tento botar no meu roteiro, tento localizar o filme aqui na minha cidade. E foi isso assim, que aconteceu. E o filme passou, a gente gravou. A Camila, uma menina que ela tem problema visual, e foi importante trazer uma pessoa que realmente vivesse um pouco aquilo da personagem no papel. Então, foi muito legal, assim, a produção do filme foi muito prazerosa, foi um projeto bem legal. E atualmente você está trabalhando já em uma nova produção, né? Que se chama Joyce. Você pode dar um Sim, spoiler aí para gente do que está vindo por aí? posso sim. Na verdade, cara, eu estou trabalhando bastante agora, graças a Lei Aldir Blanc que teve, né? Eu consegui passar em alguns editais de projetos, inclusive um dos projetos que eu vou fazer é exatamente uma oficina de roteiro. Então, o Joyce é um desses projetos. O Joyce é uma história de uma moça que engravidou muito cedo e ela perdeu o marido, que era PM, num assassinato, e hoje em dia, ela vive num casamento que ela é pressionada a engravidar pelo marido, só que ela não quer engravidar de novo, e ela fica na cabeça dela que o passado dela era bom, o romance dela do passado era bom. Então, quando ela tem a oportunidade de materializar esse homem, ela transforma ele num totem e leva no aniversário da filha. É basicamente isso, é uma história sobre como a gente como a gente se ilude às vezes ou, ou romantiza um passado que não foi tão bom assim, sabe? Tem esse projeto e eu também estou gravando agora um outro projeto também que inclusive foi da UVA, foi da aula de toda a UVA eu quis aproveitar, gente, é isso. Todos os roteiros que eu fiz lá na UVA eu não joguei na gaveta, eu tentei transformar em alguma coisa. E na UVA a gente teve uma cadeira que era de documentário. E aí eu conheço a história de um rapaz que é ex-travesti, que foi convertido pela igreja evangélica, e eu transformei isso numa história. Aí hoje ele tem um relacionamento com outro rapaz, mas ele não se identifica como homossexual. Enfim, muitas questões ali na história dele, e isso vai ser um documentário. A gente já passou no Lab Curta, que foi o edital que eu passei de novo no Lab Curta, né, que foi o edital que financiou o Neguinho. Aí agora eu passei de novo e a gente vai realizar esse documentário, se eu não me engano, ele vai ser gravado no final do mês que vem. E eu estou Uhum. finalizando Joyce e vou para esse outro projeto que se chama Deus Não Deixa.
Você já passou pela experiência, né, de produzir na pandemia, como você disse, foi muito difícil e tal. Infelizmente, a gente está entrando em mais um ano caótico, né, no cenário do país e tudo mais. Mas quais são suas metas, assim, para o fim de 2021, suas expectativas? E o que você poderia deixar de conselho e aprendizado para os profissionais do audiovisual e também os estudantes? Olha, eu acho que a gente sempre deve ficar atento a oportunidades, não deixar passar as oportunidades, sabe? Porque às vezes, por exemplo, tem um edital aberto, por exemplo, o edital do Lab Curta estava aberto, eu li que ele que eu tinha chance de passar, só que tem uma parte chata, que é a parte burocrática, que às vezes a gente não manja muito, que a gente não tem muito o manejo, e a gente às vezes deixa passar, sabe? Por causa de umas coisas que a gente, na nossa mente, a gente não sabe fazer, ou não quer fazer. Só que o que eu digo é isso, sempre procure as oportunidades. A UVA foi muito importante também para conhecer pessoas. Então, assim, se você está fazendo um curso de o que quer que seja, é muito importante você ser social, você conhecer as pessoas, porque essas pessoas, elas te ajudam quando você precisa, elas abrem portas para vocês, elas te mostram coisas que você talvez não sabia. Então, eu acho que, assim, se você está começando agora uma faculdade de comunicação, ou de qualquer outro assunto, mas de comunicação especificamente, que foi a faculdade que eu fiz, você conhece as pessoas que estão ao seu redor, porque tá todo mundo ali com vontade de criar, tá todo mundo com vontade de crescer, igual você, tá? Então, assim, é importante você conhecer as pessoas. As matérias da faculdade são muito importantes, mas conhecer as pessoas é tão importante quanto, sabe? O estudo que você Claro. tem é tão importante quanto, porque você pode estar se formando numa grande faculdade, que às vezes eu acho que as pessoas têm uma fantasia de, eu passei de uma grande faculdade, então quando eu sair daqui eu vou ter o emprego certo, e não é bem assim, principalmente no Brasil de 2021. Então é isso, sabe? Estar atento a oportunidades e ser sociável com as pessoas. Acho que é a dica mais importante que eu deixo aqui. Bem, Marcelo, eu queria muito agradecer a sua presença, foi um prazer estar conversando aqui com Nada. você, te desejo sucesso nas suas novas produções. E agora, se você quiser deixar suas redes sociais, para o pessoal de casa acompanhar. Sim, se alguém estiver assistindo o programa e não assistiu o Neguinho ou os outros filmes que a gente citou aqui, pode me seguir na rede social, é mg.viana, com 2 N's. E lá eu sempre falo sobre o que a gente tem conquistado, onde o filme está passando, novidades, assim, se me achou legal também, pode seguir lá. E tem o arroba do filme também, que é @neguinhofilme. E é isso, assim, gente. Muito obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui. Nós é que ficamos felizes em te receber, Marcelo, aqui no nosso programa. O Jogo Aberto de hoje fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima.